O Egito ainda tremia. O solo estava ferido pelas cinzas do granizo, as árvores mutiladas, os campos devastados. Mas o coração de Faraó permanecia intacto, duro como pedra, frio como o deserto noturno. E foi nesse silêncio de aparente trégua que o Senhor falou a Moisés mais uma vez: Vai a Faraó, pois endureci o seu coração e o coração dos seus servos, para que eu manifeste entre eles os meus sinais. Assim, a 8ª praga se aproximava, não como fogo do céu ou sangue nas águas, mas como um vento invisível, portador de vida corrompida. Um exército viria, não de homens, mas de bocas insaciáveis. O vento seria o arauto da fome. Moisés se apresentou diante de Faraó. Sua voz, já gasta pelas contendas com o rei, era agora a de um profeta cansado, porém inquebrantável. Até quando recusarás humilhar-te diante do Senhor? Deixa o meu povo ir, para que me sirva. Pois se recusares, amanhã trarei gafanhotos sobre o teu território. O palácio se encheu de murmúrios. Os conselheiros de Faraó, antes arrogantes, agora estavam tomados pelo pavor. Haviam visto os rios sangrarem, o ar se corromper, o céu se tornar fogo. Agora temiam pelo pouco que restava. Até quando este homem nos será por laço? Sussurraram. Deixa que o povo vá, para que sirva ao seu Deus. Não vês que o Egito já está destruído? Mas o coração do rei os ignorou. Seu trono estava erguido sobre orgulho e idolatria. Ele mandou chamar Moisés e Arão novamente, e com falsa piedade perguntou: Quem são os que irão servir ao Senhor? Moisés respondeu: Iremos com nossos filhos e filhas, com ovelhas e bois, pois é festa do Senhor. Faraó zombou. Assim seja o Senhor convosco, se vos deixar ir com vossos pequeninos. Olhai que tendes más intenções. Ide vós, somente os homens, e servi ao Senhor. E mandou que os expulsassem de sua presença. Então o juízo começou. O Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, e comam toda a erva da terra e tudo o que restou do granizo. E Moisés ergueu o seu cajado. Um vento soprou, não como brisa suave, mas como o hálito de algo invisível e imenso. Era o vento oriental, o mesmo que um dia abriria o mar para libertar Israel. Mas agora, esse sopro trazia destruição. Durante todo aquele dia e noite o vento soprou, até que ao amanhecer, o sol se ergueu sobre um horizonte escurecido. O que parecia uma nuvem viva se aproximava, densa e pulsante. Milhões, bilhões de asas. O Egito se preparava para ser devorado pelo som do juízo. As sombras dos gafanhotos cobriram o céu. Não se via mais a luz do sol. O ar vibrava com o ruído das asas, como se o próprio firmamento tremesse diante do poder de Deus. E quando pousaram, foi como se a terra respirasse morte. Cada folha, cada ramo, cada grão foi consumido. O que o granizo havia poupado, os gafanhotos devoraram até o pó. As planícies que antes eram jardins, tornaram-se deserto. As palmeiras perderam as coroas, os vinhedos foram arrancados, o trigo foi reduzido a cinzas de cor verde. O Egito, outrora abundante, se tornou vazio, um espelho da alma do próprio Faraó. E no meio desse cenário, uma verdade se revelava: o vento de Deus tanto alimenta quanto destrói. O sopro que deu vida ao homem no Éden agora trazia o extermínio da soberba. Aquele que sopra sobre as águas para criar o mundo, agora soprava sobre a terra para desfazê-lo. A praga dos gafanhotos era mais do que uma tragédia natural, era um tribunal espiritual. Os deuses egípcios, adorados como senhores da fertilidade, foram humilhados. Nenhum deles pôde proteger o Egito da fome. Nenhum pôde deter o exército alado que o Altíssimo havia convocado do nada. O vento que se tornara fome era a voz do próprio Deus dizendo: tudo o que cresce sem minha bênção, eu posso consumir em um sopro. E assim, o Egito começou a provar o desespero que vem quando a criação se volta contra o homem, quando o que era bênção se transforma em condenação.
As casas foram invadidas por insetos. As janelas, portas e celeiros estavam cobertos por corpos vivos, como uma peste que respirava. O cheiro do verde destruído se misturava à poeira e ao fedor da morte. O Egito inteiro tossia. O rio, antes orgulho do império, agora não oferecia sustento. Os animais gemiam de fome. As mães olhavam para os filhos com pavor, temendo o amanhã. A terra que antes alimentava reis, agora clamava contra eles. No céu o vento cessou, mas o silêncio era pior que o som. Porque o Egito sabia: se o sopro de Deus havia trazido a fome, outro sopro poderia apagar até o fôlego de vida. O juízo havia começado, e o vento ainda sussurrava pelas ruínas. O que o homem semeia em orgulho, o Senhor colhe em destruição. O sol não brilhava mais sobre o Egito. O dia havia se tornado um véu cinzento, e o ar, outrora perfumado pelas colheitas do Nilo, agora exalava o fedor da podridão. Os campos estavam mortos, os galhos, despidos, os celeiros, ocos como tumbas. Cada rajada de vento trazia o som das asas. Ainda havia gafanhotos vivos, devorando o que restava, rastejando pelas casas, cobrindo os templos, repousando sobre os ídolos com insolência divina. Os sacerdotes de Ra, Ísis e Osíris clamavam em desespero, aspergindo fumaça diante de estátuas que nada viam e nada ouviam. Mas o céu não respondia. O único som que o Egito conhecia era o estalar das mandíbulas e o choro dos famintos. Faraó, que se dissera Deus, agora estava cercado pela fome. Sua coroa reluzia menos que os olhos vazios dos seus servos. O poder que se vangloriava de dominar rios e céus, agora era um rei acuado dentro de um trono corroído pelo pó. Chamou então, mais uma vez, Moisés e Arão à sua presença. A voz do rei já não era a mesma. Havia nela um cansaço de alma, o gemido de quem reconhece o peso da mão divina. Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Rogai, pois, ao Senhor, que tire de mim esta morte somente. A confissão não era arrependimento, mas desespero. O orgulho ainda ardia em seu peito, mas o medo era maior, e o medo é o primeiro passo de muitos antes do juízo final. Moisés saiu do palácio. O Egito inteiro observava sua figura avançando pelas ruínas dos campos. O cajado em mãos, o rosto voltado para o céu. Cada passo ecoava sobre a terra devastada, como se o próprio chão se lembrasse de quem havia ferido suas raízes. O profeta ergueu a voz: Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o teu juízo se cumpriu. Ouve agora o clamor dos que reconhecem tua mão. Dá testemunho da tua misericórdia, para que saibam que o Senhor não destrói para sempre, mas ensina a temer o seu nome. Então Moisés estendeu o cajado. O vento, que antes soprava do oriente, cessou. Por um instante, o Egito inteiro ficou em silêncio. Um silêncio que feria os ouvidos, tão denso que o próprio ar parecia segurar o fôlego. E então, o vento mudou de direção. Soprou do ocidente, um sopro novo, frio, cortante, como o fôlego da própria justiça que recua depois de ser saciada. Os gafanhotos começaram a se levantar em nuvens, sendo empurrados como folhas sem vontade própria. Em um turbilhão, o exército que devorara o Egito foi arrastado em direção ao Mar Vermelho, o mesmo mar que um dia seria o túmulo dos inimigos de Israel. As ondas se abriram para recebê-los, e quando se fecharam novamente, tudo o que havia restado dos gafanhotos foi engolido pelas águas. Não ficou sequer um sobre a terra do Egito. O povo, atônito, saiu às ruas cobertas de cadáveres de insetos, como se caminhasse sobre um tapete de juízo. Os egípcios choravam e riam ao mesmo tempo. Choravam pela destruição, riam de alívio, sem perceber que o riso nascido do medo é apenas a pausa entre dois relâmpagos do castigo divino. Mas o céu, que se abrira em misericórdia, não havia mudado o coração do rei. Faraó observava de sua sacada o vento levando a praga embora, e o orgulho, como serpente,
voltou a rastejar dentro dele. O texto sagrado diz: O Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou ir os filhos de Israel. E aqui está o mistério sombrio. Deus não apenas envia juízos, mas também permite que os corações se tornem instrumentos do próprio juízo. A alma que insiste em resistir à verdade é moldada para ser exemplo de destruição. O Egito havia conhecido o poder do vento, o sopro que traz e o sopro que leva, o fôlego da vida e o hálito da morte. Mas o rei, que deveria ter caído em adoração, permaneceu erguido em desafio. Ele acreditava que sobreviver a uma praga era o mesmo que escapar de Deus. As horas seguintes foram longas. O povo limpava as ruínas. As mães buscavam alimento entre os restos secos. E o chão estalava sob os pés. Um som que lembrava ossos quebrados. O Egito não sabia, mas a verdadeira fome ainda não havia começado. Porque o corpo pode saciar-se, mas a alma que desafia o Altíssimo nunca encontra descanso. O vento havia cessado do lado de fora, mas dentro do coração do Egito, ele ainda rugia, o vento do juízo, o eco da advertência divina. E Moisés sabia: a guerra entre os deuses do Egito e o Senhor dos céus ainda não terminara. O vento que se tornara fome agora sussurrava nas ruínas. Há uma praga para cada orgulho, e um juízo para cada coração que não se curva. O Egito repousava em silêncio após o furor do vento. O campo estava nu, os galhos secos como ossos de mortos esquecidos, e o ar, outrora denso de asas e mandíbulas, agora flutuava pesado, como se a própria terra temesse respirar. O vento que varrera o exército de gafanhotos para o mar era o mesmo que, antes, os trouxera do Oriente. Um sopro de Deus, e o juízo veio. Outro sopro, e o juízo cessou. Entre um e outro, o Egito conheceu o poder invisível que governa todas as forças. O povo, ainda em ruínas, não compreendia o significado do que havia testemunhado. Mas Moisés sabia. Ele havia contemplado a face do Senhor em fogo, e agora via seu hálito em vento. Deus, o mesmo que criara o mundo com a palavra e o sopro, agora o feria com o mesmo fôlego. O espírito que dá vida também retira. O sopro que criou Adão agora se tornara tempestade de destruição. O texto sagrado não descreve apenas uma tragédia natural, mas um ato teológico em movimento. O Espírito de Deus julga, porque a criação se volta contra o Criador. Os gafanhotos não eram simples insetos. Eram a imagem viva de um juízo que devora o orgulho humano, a força do trabalho, o fruto das mãos e o alimento do coração. Tudo o que o homem produz sem temor do Senhor é colheita para o fogo. E no Egito, essa lição se tornou carne e desespero. A terra que se vangloriava por sua fertilidade, nutrida pelo Nilo e louvada pelos deuses, viu sua abundância ser tragada em um único dia. A falsa segurança foi arrancada pela raiz. A ilusão da autossuficiência foi comida por mandíbulas invisíveis. Mas há um detalhe sombrio e oculto. O vento que levou os gafanhotos também levou o último aviso de clemência. Porque cada praga era não apenas uma punição, mas uma porta de arrependimento que se fechava. O Senhor estendia a mão para advertir, e o homem respondia com endurecimento. O Egito não percebia que cada sopro do vento divino era um passo a mais rumo ao abismo. Quando o vento ocidental soprou, o povo caiu de joelhos, acreditando que a libertação havia vindo. Mas a libertação sem obediência é apenas uma pausa antes do juízo final. Faraó, ainda endurecido, personificava o coração humano, capaz de reconhecer o poder de Deus, mas incapaz de se render à sua vontade. Assim é o homem quando o medo o faz crer por um instante, mas o orgulho o faz se perder para sempre. E há um eco profético que atravessa as eras. O profeta Joel, séculos depois, ouviria o mesmo som, o de um exército de gafanhotos devastando a terra de Judá. E o Espírito de Deus lhe diria:
O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador, e o que deixou o migrador, comeu o devorador. Era como se o Egito tivesse se tornado uma parábola viva do destino de todos os povos que se afastam do Altíssimo. Quando o coração se torna terra árida, o vento traz os gafanhotos, símbolos do caos, da multiplicação do mal, do apetite insaciável do pecado. Eles consomem tudo o que é verde, tudo o que respira esperança. E quando nada mais resta, até o pó clama por redenção. Mas o mesmo profeta ouviu também a promessa de reversão. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aquele que sopra o juízo é também o que sopra a restauração. O vento que arranca as folhas é o mesmo que espalha as sementes da primavera. E assim, dentro da ruína do Egito, escondia-se um vislumbre da misericórdia divina, a justiça que destrói para preparar o terreno da redenção. A praga dos gafanhotos, então, revela o mistério do Espírito Santo como vento duplo. Vento que julga o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e vento que vivifica os ossos secos e sopra vida nos mortos. O Egito experimentou o primeiro. Israel, mais tarde, experimentaria o segundo. E em Pentecostes, quando o vento soprou sobre o cenáculo, o mesmo Espírito que um dia trouxe gafanhotos, trouxe agora línguas de fogo. O ar, que antes anunciara a morte, tornara-se instrumento de vida. O sopro que devastara a idolatria agora, incendiava corações para a glória do Cordeiro. A diferença? A obediência. A submissão. O coração que se curva diante do Senhor se torna santuário. O que resiste, campo devastado. O Egito ficou para trás, mas a praga dos gafanhotos permanece como uma sombra nas Escrituras. Um lembrete de que tudo o que o homem planta fora da vontade de Deus será consumido. O vento do juízo ainda sopra, e seus murmúrios ecoam sobre cada geração. Arrepende-te antes que o vento volte a soprar. O verdadeiro terror não está nos gafanhotos, mas no vento que os guia. O sopro do Criador que, quando se volta contra a criação, transforma o ar em arma e o alimento em cinza. E ao final, quando o último sopro do tempo soprar, haverá novamente separação. O vento levará o joio para o fogo e deixará o trigo cair em repouso. Porque o mesmo Deus que fez o Egito conhecer o terror do ar em movimento é o Deus que trará o sopro final da eternidade. E então, tudo o que é impuro será levado, e tudo o que pertence ao Cordeiro permanecerá. O vento que se tornou fome um dia voltará, mas não para destruir colheitas, voltará para peneirar almas, e cada coração revelará o que semeou diante do sopro do Eterno.